CEADEB Podcast. Apatior, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que participa com a gente do Direito à Luz da Bíblia pela CEADEB TV e também pela Rádio Vox. A Rádio Vox 1110 com certeza está também abençoando a sua vida. Direito à Luz da Bíblia é aqui no CEADEB TV. E nós estamos falando sobre contrato ou revisão de contrato. Falamos no programa anterior, vamos dar sequência hoje aqui com os nossos participantes, com os nossos convidados, tratando ainda desta questão de revisão de contrato. E no último programa, eu lembro que o Dr. Kleber, ele falou sobre a questão, principalmente daquelas pessoas que estão trabalhando com banco, principalmente aqueles que são aposentados, e que às vezes são envolvidos por aqueles que vendem os produtos no banco, né, os empréstimos, e que terminam trazendo dificuldade principalmente para os aposentados. Mas aqui eu pensei, doutor Cleovaldo, o seguinte: imagine, a gente sabe que existe muita gente que eu diria que tem dificuldade para ler, tem dificuldade para discernir determinada coisa, mas é meio complicado a gente entender a inocência de alguém que sabe que pode entrar na conta dele R$1.000. E aí, ele chega no outro dia, vai entrar na conta dele R$1.000, que é o dinheiro da aposentadoria dele, que é o salário que ele vai receber. De repente, ele chega no outro dia no banco, tem R$2.000, R$3.000, R$4.000. Não seria necessário a pessoa que observando esse dinheiro a mais procurar alguém no banco, o gerente ou alguém, e perguntar qual a razão daquele dinheiro a mais na conta? Sim, pastor. Agora eu vou para o outro lado da bancada aí. Eu fiz a defesa, assim como o Dr. Kleber e o Dr. Elinelson, daquele que é passado para trás. Mas é preciso a gente ter muito em mente o seguinte, que a boa-fé, ela é um artigo bíblico, ela vem da Bíblia. A pessoa, ao fazer um contrato ou dar uma palavra, porque o contrato, na verdade, é uma palavra, que seja escrita, que seja oral, por telefone, é uma palavra. Então, muitas vezes tem um ditado que as pessoas costumam dizer, pastor, que é: achado não é roubado. Vem na mesma direção. Se aconteceu na conta R$1 milhão, opa, o Senhor me abençoou. Bênção, meus irmãos, glória. Estava passando uma tribulação, apareceu uma bênção na minha... Nada disso. Veja que vem no mesmo sentido. Então, apareceu alguma coisa, preciso logo chamar o gerente, falar com ele, porque o próprio ato de você falar, dizer que se dirigiu ao banco em tal data, já nos ajuda a fazer a defesa. Mostra o quê? A boa fé, o desejo de andar corretamente. Então, pastor, muitas vezes o que acontece é o seguinte: as pessoas querem se dar bem. A verdade é essa. Então, a Bíblia diz o seguinte: olha, não jure falsamente, ou não faça um acordo que você não possa cumprir. Nós temos no livro de Juízes um fato muito interessante, que é Jefté. Ele disse a Deus o seguinte: a Deus, Senhor, eu vou para a guerra. Se o Senhor me der vitória, a primeira pessoa que eu encontrar na frente, eu vou sacrificar. Olha que voto, chamado o voto atrevido de Jefté. E tem muita gente fazendo votos atrevidos. Na minha terra dizia botar o chapéu aonde a mão não alcança. Muita gente se tornou banal. Então você faz primeiro, vou me dar bem, e se não se der bem naquilo ali, você ou ignora, deixa a pessoa te ligando direto e você desligando o telefone, ou muitas vezes você dá olha, tá aí, ó, se quiser isso, se não quiser não vou dar mais nada,
né? Que são atitudes totalmente anticristãs e que a lei jamais vai poder regrar isso, porque está no coração do homem. Então, Jefté, ele deveria ter pensado muito bem antes, assim, ó, eu darei isso, darei aquilo, porque o acertado não sai caro nem barato. Mas você dá uma palavra dessa quando ele encontra quem foi? A filha. E agora? Então ele teve que levar a menina lá para os montes e deixar ela curtir a mocidade dela sem ninguém lá, isolada. Então é preciso ter muito cuidado, saber que nenhuma lei, e a nossa Constituição é uma Constituição muito extensa, pastor, mas ela não consegue jamais regrar o coração do homem, né? Perfeito. Não consegue. A lei vai facilitando. Vamos fazer a conciliação. Só que aí aparece um sabido, já sabe que vai ter conciliação, então ele deixa de pagar para só pagar na conciliação. Mas dá para fazer por telefone. Aí o cara dá um trote. Tudo isso aí nasce na palavra de Deus, que se todos nós tivéssemos boa fé, e não a boa fé subjetiva, quer dizer, a boa fé subjetiva é aquilo que você pensou, mas o direito civil hoje, ele é a boa fé objetiva. Ou seja, quando a gente é apertado, diz, não, mas eu não queria fazer isso. Quase sempre o culpado diz, não, mas eu não queria fazer isso. Mas qual foi objetivamente o que você fez? Você errou e deve pagar. Em maior ou menor grau, mas efetivamente o seu erro tem que ser corrigido. Quando você ou alguém ou outro bate no carro, no fundo, não quer saber se você se descuidou, se você passou mal, mas quer saber o seguinte, qual foi efetivamente o dano, então você vai ter que ressarcir aquele dano. Então é preciso ter muito cuidado quando se pactua alguma coisa. Se não consegue pagar, é melhor não fazer. Se não consegue comprar um paletó caro, compra uma calça mais barata, né? Eu, quando não tinha carro, eu esperei cerca de 3 anos depois de entrar na faculdade, porque eu não tinha dinheiro para pagar a prestação do carro. E quando comprei um Palio, o pastor até conhece o meu Paliozinho, e eu comprei um Palio e fui pagando de pouquinho em pouquinho, né? E depois que acabou a prestação do Palio, eu comprei um carro melhorzinho e assim foi crescendo. Agora tem gente que quer logo começar na Hilux, vai ter muito problema. Doutor Elinelso, a lei ela é para ser cumprida. E aí a gente ouviu aqui do doutor Cleovaldo, e é uma realidade. Nós vivemos em um mundo, principalmente aqui no Brasil, que a gente vive, que a gente conhece, de pessoas espertas, não é? E o que é que acontece? Às vezes você vai em uma via, dirigindo um carro, e de repente aparece um esperto que quer passar na sua frente, e ele de qualquer jeito dá um jeito, ele imprensa ali para passar na sua frente. Se você facilitar na fila de um banco, a mesma coisa, né? Aí ele falou aqui sobre a questão, por exemplo, de alguém que bateu o carro no fundo do outro. A lei diz o seguinte, que quem bate no fundo É responsável. é responsável. Aí vem a questão, estamos falando da revisão de contrato. Me parece que aí, se alguém que bateu no fundo do outro carro e que é responsável e que vai à busca da justiça ainda para adquirir razão, e a própria justiça talvez venha dar razão a este moço ou a esta moça, não está se deixando de cumprir a justiça? No direito, pastor Valdomiro, isso é interessante se eu pegar um exemplo até avulso. O direito, nós costumamos dizer, nós que operamos o direito, que é uma ciência humana de bom senso. Tudo que o direito estabelece como norma, como regra, como lei, ela dá um norte para a avaliação de cada caso concreto.
Então, a lei por si só, apesar de estar estabelecida a conduta, ela não é absoluta, porque depende muito do que de fato aconteceu. Quando a legislação de trânsito estabelece que, via de regra, quem bate no fundo é responsável. Por quê? Porque ela já vem trazendo consigo uma norma de conduta de que é preciso manter distância do veículo à sua frente, fazer a direção defensiva, que é uma das matérias que se faz para poder adquirir habilitação. No entanto, ocorre que existem episódios, por exemplo, como o senhor falou, que na esperteza o motorista vem e dá uma fechada para ocupar o lugar, e ali se tornou inevitável, mesmo o condutor trafegando de uma forma defensiva, foi inevitável a colisão. Ele, tendo hoje o know-how de estrutura, de câmeras de filmagem, podendo comprovar que estava com a boa fé na sua condução e agindo conforme a lei, mesmo tendo batido no fundo de outro carro, tomou para si a razão porque foi atingido, na verdade, por uma manobra arriscada do outro condutor. O direito, ele se aplica muito nisso, e quando nós falamos desses contratos que podem ser revisados, aí a gente tem que entender justamente qual é a espécie de contrato. Dr. Kleber, ele abordou no início o contrato de hipossuficiência entre um aposentado e uma instituição financeira. Dr. Cleovaldo abordou aqui a questão do direito do consumidor, que são modalidades de contrato, que no direito civil o contrato é definido como um negócio jurídico. Todo negócio jurídico está debaixo de regras e condutas, autonomia da vontade, como o Dr. Kleber falou, consensualismo, a própria obrigatoriedade que se adquire no contrato. Então, quando nós participamos de uma transação, de uma negociação, de um negócio jurídico, seja ele positivado, escrito, ou seja ele tácito, falado, nós precisamos entender exatamente que negócio estamos estabelecendo, de que forma estamos estabelecendo, e deixar claro isso na veracidade dos fatos que serão o resultado daquilo que está sendo transacionado. Tanto é que a própria lei ela vai se adequando a essa questão de realidade que hoje nós temos estabelecido no Brasil. Entrou em vigor a Lei 14.181 desse ano de 2021, que é a lei do superendividamento, que é justamente buscando aqueles devedores de boa-fé, que estabelece uma série de regras e condutas para que ela seja aplicada. Então, as negociações são feitas em bloco, existem condições especiais, pessoas que perderam emprego, que perderam a condição financeira devido à pandemia, ao isolamento, à ausência de atividade. Existem uma série de requisitos que a própria legislação vai estabelecendo. No direito, não existe conduta que não esteja estabelecida para que a lei estabeleça um regramento e uma sanção. No direito penal não existe crime sem lei que o preveja. No direito civil, as regras e normas de conduta e de relação, tanto de contratos como de negociações tácitas, elas estão pré-estabelecidas. E aí desfecha com esse cenário. Bater no fundo de outro carro, via de regra, quem bate atrás está errado. Mas a depender da manobra que foi feita pelo condutor do carro dianteiro, da circunstância do trânsito, do momento que aconteceu, essa regra ela pode ser interpretada e aplicada de forma diferente. E nós, como operadores do direito, a nossa principal função, principalmente os advogados, é justamente trazer ao judiciário essa verdade real dos fatos para restabelecer justiça, seja na revisão de contratos ou seja em outras espécies de relações, tanto cíveis quanto de outras áreas e ramos do direito. Tudo bem, doutor Kleber. Vamos comentar mais um pouquinho sobre essa questão da revisão de contratos. Me parece que na lei trabalhista hoje já existe uma regra de que o trabalhador levando uma acusação e que depois é descoberta que não é verdadeira, tem alguma penalidade para o trabalhador. Me parece que já existe essa possibilidade. Vamos dizer, numa questão dessa, de uma revisão de contrato, o cidadão, como falei em um momento anterior, de que o cidadão às vezes comprou o carro
e não começou a pagar a primeira prestação, ou não começou a pagar as prestações e já pede a revisão. Sendo também comprovado de que ele usou de má fé, não teria que ter também alguma sanção para ele, além da retomada do bem e mais alguma coisa? O que é que o senhor nos falaria sobre isso? Pastor, de fato, ratificando aqui as suas colocações, o doutor Elinelso também fez uma abordagem interessante. A questão do contrato na justiça passa pela seguinte ideia. No Poder Judiciário brasileiro existe um fenômeno chamado defesa do consumidor. E como decorrência dessa defesa do consumidor, construiu-se um procedimento especial para abarcar grande quantidade dessas causas, que é o procedimento dos juizados especiais, cíveis, federais, estaduais, da Fazenda Pública e tal, que trata desse assunto. Quando uma causa dessa é levada por um consumidor para um juizado, lá no juizado, na primeira instância, não se paga custas, nem se paga honorários de advogado. Então, um consumidor ele vai lá, e aí vamos abordar a questão da boa-fé contratual, ele vai lá e às vezes quer jogar o barro na parede para ver se cola. E quando não cola, infelizmente, não dá nada para ele. Agora não dá, vírgula. Qual é a aplicação prática disso hoje nos juizados hoje, principalmente cíveis da Bahia, onde nós estamos aqui, né, nosso estado? Aqui o juiz tem utilizado a seguinte estratégia. Quando alguém faz essa artimanha e que notadamente ele está, chamado de litigando de má-fé, está ajuizando uma causa de má-fé, aventurando, jogando o barro na parede, ele é condenado a pagar as custas processuais e uma multa por litigância de má-fé. Então existem juízes, alguns juízes dos juizados, que aplicam essa condenação. E às vezes a coisa fica complicada. Eu tenho visto causas aí de situações de pessoas que ajuizaram a demanda, perderam, botaram um valor altíssimo na causa. Que inclusive foi fruto da reforma do Código de Processo Civil de 2015. E aí fica condenado a pagar uma custa altíssima, alguns R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000. Não consegue pagar. O nome vai para negativação. De restrição. E aí o cara fica complicado. Então, realmente, existem restrições. Mas uma questão que se tem que colocar, fechando esse assunto, pastor, é o seguinte: já que a gente está tratando da boa-fé, há um princípio da prudência que deve ser abordado na questão do contrato. Seja prudente. Não assine de supetão. Não pegue aquele dinheiro de supetão. Não vá na primeira conversa. Respire fundo, conte até 10. Provérbios 8:12 diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho, né, o conhecimento dos conselhos. Então, o cristão ele tem que ser prudente. Aliás, eu estou diante de um homem prudente. O pastor ele é um homem prudente. E nós devemos exercitar a prudência. Já que eu estou sujeito a esse tipo de abordagem, a essa selva de pedras aí no mercado financeiro, de contratos, de empréstimos, de financiamentos, eu estou sujeito a tudo. Então, seja prudente. Não assine aquilo que você não consegue ler. Peça ajuda a algum parente, alguma pessoa que possa lhe ajudar a fazer a leitura, a dizer o que você está fazendo. Porque aí, realmente, você vai assinar consciente do que você quer, sabendo o que você quer. Só um adendo disso, a lei do superendividamento, pastor, que dá ao cidadão endividado o direito de renegociar suas dívidas, ela inclusive estabelece uma condição que para aquela dívida assumida em juízo, na negociação, que é em bloco, não honrada, torna aquele acordo um título executivo para ser cobrado e aplica sobre o devedor também as sanções do não cumprimento do acordo. Então, esse fenômeno que aconteceu na Justiça do Trabalho veio para o processo civil e já está alcançando justamente quem tem essa conduta de negociar e não querer honrar a negociação, né? Olha, está muito bom, mas chegou o momento de encerrarmos esse programa. Agradecemos ao Dr. Kleber, ao Dr. Cleovaldo e ao Dr. Elinelso. Estão convidados para o próximo programa, né? Os senhores... Com certeza. Juntos e misturados. Sempre. Juntos e misturados. Tudo bem. E você, meu amigo, que está nos acompanhando pelo CEADEB TV e também pela Rádio Vox, convoque o seu amigo,
a sua amiga, o seu colega de trabalho, para participar também do nosso programa. Um abraço para todos vocês e até o próximo programa. CEADEB TV, uma herança de fé.